Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Hoje temos mais uma live, não foi possível estarmos aqui na quinta-feira. Hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a nossa vida aqui. Nós vamos ler hoje Jeremias capítulo 32 e vamos falar sobre as promessas de restauração de um Deus que cumpre a sua palavra. Jeremias capítulo 32. Vamos ler o versículo 14 e 15. E, se possível for, compartilhe uma sala de vídeo aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje estão em casa, aguardando aí ainda terminar esse período de pandemia. Outros já estão felizes que muitas cidades já estão liberados os cultos. Graças a Deus que os cultos já começaram a ficar liberados e eu tenho certeza que Deus tem abençoado de uma forma sobrenatural e vai nos abençoar muito mais ainda quando lemos a sua palavra, quando buscamos a presença de Deus. E esse é o momento que temos para juntos aqui meditar na palavra de Deus. Jeremias 32, versículo 14 e 15. Nós vamos falar sobre a promessa de restauração desse Deus poderoso que nós servimos, que cumpre a sua palavra na risca. Jeremias 32, 14 e 15 diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma este alto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Olha bem, Jeremias é um dos profetas mais admirados quando lemos os textos dele, devido ao seu comprometimento com as coisas de Deus. Jeremias profetizou cerca de 40 anos sobre Israel. E aqui no capítulo 32, o ministério de Jeremias já está quase terminando. Jeremias passa a maior parte do tempo do seu ministério anunciando ao povo de Israel que deveriam se converter ao Senhor, que deveriam se aproximar mais do Senhor, que deveriam buscar a presença de Deus, se arrepender dos seus pecados. E um detalhe, que às vezes quando lemos as passagens de Jeremias não paramos para analisar. Uma das maiores alertas de Jeremias para o povo de Israel era que quem iria vir contra Jerusalém seria a Babilônia e não a Síria, enquanto muitos israelitas entendiam a Babilônia como amigos. E Jeremias os avisava, dizendo que a Babilônia se levantaria contra Jerusalém. No texto que nós acabamos de ler aqui, de Jeremias 32, a história é: Jeremias está preso. Ezequias manda, o rei Zedequias manda prender Jeremias, porque ele só profetizava contra, ele estava profetizando aquilo que Deus mandava. E porque ele falava exatamente o que Deus queria, Zedequias manda prender ele no pátio. E ele está preso no pátio. Só que lá preso no pátio, desprezado pelo rei, talvez tido até como um derrotado, tanto para aqueles que andavam com o rei, quanto para o povo de Israel, é naquele momento em que ele está isolado lá na prisão, no pátio, encarcerado, é que vem a voz do Todo-Poderoso a Jeremias e começa a falar com ele algo que mudaria totalmente a vida do povo de Israel em Jerusalém. É interessante saber que nem sempre, quando aparentemente você está bem com as pessoas, nem sempre quando você está em alta é que Deus se manifesta de uma maneira grandiosa. Muitas vezes, quando a pessoa é tida em um momento de esquecimento, quando a pessoa é muitas vezes até desprezada por alguém, por amigos, por vizinhos, por companheiros, e às vezes é neste momento
que Deus decide se manifestar e provar mais uma vez que Ele é Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso e que não é por honra que Deus se manifesta, mas é pela sinceridade de um coração contrito diante dele. O fato é que Jeremias está lá, preso no pátio. O versículo 2 do capítulo 32 mostra que ele estava encerrado ali, ele estava preso. Só que vem a voz do Todo-Poderoso a Jeremias e diz a ele assim: Jeremias, o seu primo Ananel, ele vai te procurar. E ele vai te oferecer para comprar um terreno dele em Anatote, ficava no norte de Jerusalém. Ele vai te procurar, o seu primo, e vai te oferecer um terreno para você comprar um terreno em Anatote. Compra este terreno dele. Olha que coisa interessante. Na soberania de Deus, um Deus que não vê só coisas presentes, nós, humanos, nós somos tão falhos e fracos, e muitas vezes, sabe o que acontece conosco? A gente tem mania de enxergar só o presente, só aquilo que está a um palmo dos nossos olhos. O Todo-Poderoso não é assim. Deus vê as coisas futuras antes que elas aconteçam. Em Isaías, Deus diz assim: eu anuncio as coisas que ainda não aconteceram antes que elas aconteçam. Então Deus, que é soberano e sabe todas as coisas, diz a Jeremias: compra o terreno do seu primo. Seu primo está vindo aí e vai te oferecer um terreno em Anatote. Compra ele. Eu quero te dar um detalhe sobre essa compra do terreno para que você compreenda a mensagem de Jeremias 32. O interessante aqui é que a Babilônia já havia cercado toda Jerusalém. Eles estão cercados agora, estavam sitiados. Eles estavam preparados, a Babilônia vai invadir Jerusalém, vai tomar tudo, vai saquear tudo, vai roubar tudo que eles têm, vai levar escravos. Então, automaticamente, se uma cidade já está cercada pelos seus inimigos, se uma cidade cercada pelos inimigos, ela está preparada para que perca tudo o que tem de valor dentro dela, para que tudo que for de valor seja levado pelo rei inimigo, e que só fique ali coisas que não têm valor algum. E agora, Jerusalém está cercada por toda a Babilônia, então é automático. Todos os moradores de Jerusalém já estão sabendo que a Babilônia vai invadir Jerusalém e que os israelitas agora possivelmente se tornarão todos escravos da Babilônia. Então, que valor tem um terreno? Quanto pode valer um terreno? Esse terreno, como que você compra um terreno em um lugar que os inimigos estão cercando e que vão invadir e vão tomar tudo? E você vai estar ciente que você pode comprar um terreno que vai ser invadido pelos teus inimigos e que você não poderá tomar posse daquilo que você comprou com o seu próprio dinheiro. Ninguém faz isso. Como que você vai comprar um terreno sabendo que vão invadir aquela terra e vão tomar tudo? Você vai pagar para ser roubado. Ninguém faz isso em uma sã consciência. Mas a questão de Jeremias aqui é que Jeremias não está fazendo o que está na consciência do homem. Jeremias não está fazendo aquilo que está em uma visão humana. Jeremias está ouvindo a voz de Deus. Jeremias está ouvindo a voz do Todo-Poderoso. É isso que ele está fazendo. E agora, quando chega o primo dele, acontece exatamente como Deus falou, como o Todo-Poderoso falou. Deus é santo, soberano, e Deus não pode falhar. Quando é Deus que está falando, vai cumprir na risca. E Deus avisou para ele: seu primo está vindo aí, vai te oferecer o terreno em Anatote, compra ele. E Jeremias, quando o primo vem, fala com ele: olha, você é o meu parente mais próximo, porque a lei de Israel dizia o seguinte, a lei deles dizia o seguinte: quando algum homem estivesse endividado, ele fosse vender alguma propriedade, teria direito em comprar o parente mais próximo, e o parente mais próximo dele agora era Jeremias. Então ele oferece o terreno: compra o meu terreno porque você tem direito em comprá-lo. E Jeremias disse que pesou a ele a prata, comprou o terreno, pegou a escritura e levou até Baruque e disse para Baruque assim: pega essa escritura, os autos que eu peguei, que estão todos assinados, coloca dentro de um vaso de barro, porque assim diz o Senhor. Vamos chegar no que Deus disse? Mas antes preste bem atenção aqui.
O interessante é que Anatote, algumas traduções chegam a dizer que Anatote significava respostas de orações. A questão é que Anatote havia sido dado aos filhos de Israel, estava no norte de Jerusalém, e o próprio profeta Jeremias havia nascido em Anatote, ele era de lá. E quando você vê o capítulo 1 de Jeremias, quando ele conta o chamado dele como profeta, quando Deus pergunta a ele o que vê Jeremias, e ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira, e Deus diz a ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Onde Jeremias estava nessa ocasião? Ele estava em Anatote. Agora, diante de um cenário onde ele nasce, um verdadeiro profeta, ele recebe naquele local o chamado de Deus, e parece que a coisa agora não vai bem. Os inimigos nos cercaram, os inimigos cercaram toda Jerusalém, a Babilônia está em volta de tudo agora, vai tomar todos os bens que nós temos, e Deus me manda comprar um terreno. Imagine como estava a cabeça de Jeremias naquele momento. Ele já está preso, porque ouviu a voz de Deus e cumpriu na risca como um profeta. Tudo que Deus disse a ele, ele avisou o povo de Israel, e por isso Zedequias manda ele para a prisão. Agora vem a outra ordem complicada. Compra um terreno. Qual terreno? Um terreno em Anatote que não terá valor nenhum daqui a pouco. Daqui a alguns momentos, esse terreno não vai ter valor nenhum, porque a Babilônia vai invadir. E ele mesmo assim comprou. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. A realidade divina é totalmente diferente da realidade humana. O homem julga o que está diante dos olhos. O homem vê pela aparência. Deus não. Deus entende exatamente como as coisas são de fato. E Jeremias agora compra um terreno que ele sabe que vai perder todo o valor e não vai valer nada, mas ele ainda leva até Baruque e diz para ele, guarda essa escritura. Porque o Senhor disse, assim diz o Senhor. Olha que coisa linda. Ainda comprareis e vendereis muitos campos e casas, e aqui ainda vai nascer muita vinha, aqui ainda vai ter muita plantação. O que eu quero que você entenda com este texto? Anatote agora está desprezada porque o inimigo a sitiou, a cercou, e ela já não vai ter valor algum. Mas como eu vou comprar um terreno que não vai ter valor algum? Jeremias comprou por uma ordem divina aquilo que aparentemente era desprezado pelos homens, aquilo que não tinha valor humano, aquilo que não tinha valor financeiro para os homens ali. Deus, o Todo-Poderoso, que sabia o que estava prestes a acontecer, disse a Jeremias, pode comprar, porque neste lugar ainda vai se vender muito campo, muita casa, vai nascer muita vinha ainda, e ainda vai ter muita oliveira. Este lugar, Jeremias, ainda vai prosperar. Era o que Deus estava dizendo para Jeremias. Lendo esse texto hoje, eu trouxe ele para a nossa live para te dizer uma coisa. Esqueça todo o desprezo que você já enfrentou. Esqueça toda a humilhação que você já enfrentou. Esqueça toda a desvalorização que você já teve diante dos olhos carnais dos homens. Não importa o que você já sofreu até aqui de humilhação, de inveja, de perseguição, não importa o que aconteceu, talvez as pessoas já te olharam. E devido falhas e fraquezas que rodeiam a todos nós e vivem sobre nossas vidas, talvez você já foi humilhado por alguém, talvez você já foi abandonado por alguém, talvez você já foi desprezado por algumas pessoas, talvez quem você esperava que estivesse próximo a você em um momento de dificuldade, esta pessoa se foi porque não queria estar do seu lado em um momento difícil. Talvez no momento que você mais precisou de alguém, esta pessoa virou as costas, porque não olhava em você valor algum, porque não via em você condição nenhuma que pudesse agregar a eles alguma vantagem, que pudesse agregar a eles talvez uma situação financeira, talvez um prestígio no meio de alguém. Talvez essas pessoas se afastam da outra por não ver nela vantagem alguma, por não ver nela estrutura alguma, por não ver nela futuro algum, vamos dizer assim. Quantas pessoas são humilhadas hoje porque o homem olha com um olhar humano. Olha,
e ele não consegue ver o potencial espiritual que existe dentro de você. Ele não consegue ver a capacidade espiritual que há dentro da sua vida. Mas aí então o que ele faz? Ele despreza, abandona, porque ele não sabe o que Deus é capaz de fazer sobre a sua vida. Pense na sua vida como um terreno em Anatote neste momento. Um terreno que não tem valor algum para o homem. Um terreno que é desprezado e que o próprio primo agora busca Jeremias e fala: quer comprar o meu terreno? No pensamento de Ananel é o seguinte: a Babilônia já cercou toda Jerusalém, eu vou perder o terreno de toda forma, então é melhor que eu venda, vou procurar o meu primo e vou vender para ele. O terreno em Anatote neste momento está desprezado. O terreno em Anatote neste momento não nasce nada, não nasce vinha, não nasce oliveira, não tem valor comercial, mas assim diz o Senhor, ainda vai ter muito campo, muita vinha, muita oliveira neste lugar. Deus precisa nos esclarecer isso às vezes, que mesmo em um momento de desprezo, mesmo em um momento que ninguém dá valor pela sua vida, existe um poder sobrenatural do Espírito Santo que vai capacitar a sua vida, que vai mudar a sua consciência espiritual, que vai trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural, ao ponto de que aquilo que já foi desprezado um dia agora será para a glória do nome do Senhor. Talvez você já foi desprezado por enfermidade, talvez já foi desprezado por situação financeira, talvez já foi desprezado por não ter um bom carro, por não andar bem vestido, não importa isso. Por que te desprezaram? O que conta diante de Deus é o que Deus falou sobre o terreno em Anatote. Assim diz o Senhor, neste lugar ainda vai ter muita árvore, esse lugar ainda vai dar muita vinha, vai dar muita oliveira, ainda vão se comprar campos e casas neste lugar. Quero que você guarde isso no seu coração. Não importa o que aconteceu até aqui, levante a sua cabeça em nome de Jesus. Talvez o homem pode não te valorizar, talvez o homem pode desprezar a sua vida, mas o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nunca vai te desprezar. Sabe por quê? Ele sabe exatamente os frutos que você dará para o reino dos céus. Ele sabe exatamente a capacidade que Ele mesmo, o Espírito Santo, plantou na sua vida para te usar de uma maneira sobrenatural e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Guarde isso no seu coração. Ainda que aparentemente não possa produzir nada, ainda que aparentemente você não encha os olhos de ninguém, existe um Deus que te ama, existe um Deus que valoriza aquilo que você tem. Sabe por quê? Por um detalhe mínimo, porque Ele consegue ver em você aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Ele consegue ver em você aquilo que as pessoas que olham por fora não conseguem ver, mas o Deus da sua vida, Ele te conhece por dentro. E no momento certo, você produzirá os frutos necessários e todo desprezo contra a sua vida cairá por terra e o nome de Jesus será honrado pela sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe poderosamente e que esta palavra possa produzir o efeito maravilhoso sobre a sua vida. Deus abençoe.